Posso consertar em troca de um almoço? Todos zombaram do pobre garoto, sem saber que ele era um gênio oculto. O sol escaldante do meio-dia batia impiedosamente no asfalto da Rua Augusta, em São Paulo, quando Gabriel Santos, de apenas 18 anos, se aproximou lentamente da oficina mecânica mais sofisticada da região. Seus passos hesitantes deixavam marcas no chão quente, enquanto suas roupas rasgadas e sujas contrastavam brutalmente com o ambiente luxuoso ao redor. Em suas mãos trêmulas, carregava um saco plástico branco que guardava seus únicos pertences. Algumas ferramentas enferrujadas que havia encontrado no lixo e um pedaço de pão duro que seria sua única refeição do dia. A fome corroía seu estômago há mais de 2 dias. Gabriel havia perdido o emprego de ajudante em uma oficina de bairro após o dono descobrir que ele dormia embaixo da bancada de trabalho. Sem família, sem casa e sem perspectivas, o jovem vagava pelas ruas da capital paulista tentando sobreviver com pequenos trabalhos informais. Sua paixão por motores era o único fio que ainda o conectava à esperança de dias melhores. Naquele momento, uma Ferrari 488 GTB amarela chamou sua atenção. O supercarro estava estacionado em frente à Premium Motors, uma oficina especializada em veículos de luxo. Mesmo à distância, Gabriel conseguia perceber que algo estava errado. O ronco do motor não soava como deveria. Havia um leve tremor na carroceria e uma pequena fumaça branca escapava do escapamento. Seus olhos treinados, apesar da pouca idade, identificaram imediatamente os sinais de um problema no sistema de injeção eletrônica. Do carro desceram Helena e Ricardo Monteiro, um casal de empresários milionários, donos de uma rede de concessionárias de veículos importados. Helena, aos 50 anos, exibia sua riqueza através de roupas de grife pretas impecáveis, uma bolsa Hermès que custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano, e joias que cintilavam sob a luz solar. Seus cabelos perfeitamente escovados e maquiagem profissional contrastavam com a expressão de irritação em seu rosto. Ricardo, de 52 anos, vestia um blazer vinho italiano e calça social preta sob medida. Seu relógio suíço e sapatos de couro legítimo completavam o visual de homem bem-sucedido e acostumado a ter todos os seus desejos atendidos imediatamente. O casal discutia animadamente sobre o problema no carro. Helena gesticulava nervosamente enquanto explicava que precisavam chegar a um evento beneficente em 2 horas, onde seriam homenageados como empresários do ano. Ricardo checava insistentemente seu celular, calculando o prejuízo que o atraso poderia causar aos seus negócios. Ambos demonstravam a impaciência típica de pessoas que nunca precisaram esperar por nada na vida. Foi nesse momento que Gabriel reuniu toda sua coragem. Aproximou-se do casal com passos cautelosos, como um animal ferido que teme ser rejeitado mais uma vez. Suas mãos tremiam, não apenas de fome, mas também de nervosismo. Ele sabia que sua aparência não inspirava confiança, mas a necessidade falou mais alto que o medo da humilhação. Com a voz embargada pela emoção e pela sede, Gabriel direcionou seu olhar para a Ferrari e depois para o casal. "Com licença, senhores, posso consertar em troca de um almoço?" A pergunta saiu quase como um sussurro, carregada de uma humildade que tocaria qualquer coração minimamente sensível. Seus olhos, apesar de cansados, brilhavam com uma determinação que contrastava com sua situação desesperadora. A reação foi imediata e cruel. Helena soltou uma gargalhada alta e debochada, cobrindo a boca com a mão enluvada, como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. Ricardo balançou a cabeça negativamente, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. Para eles, a ideia de que um mendigo pudesse consertar um supercarro de quase 2 milhões de reais era simplesmente ridícula. O que o casal Monteiro não sabia era que Gabriel possuía um dom extraordinário. Desde criança, demonstrava uma capacidade sobrenatural de compreender o funcionamento dos motores apenas ouvindo seu ronco.
Havia crescido em um orfanato onde consertava bicicletas e pequenos eletrodomésticos, desenvolvendo uma intuição mecânica que impressionava até os profissionais mais experientes. Ei, você que está assistindo, se essa história está tocando seu coração, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos criar uma corrente de solidariedade que vai dar arrepios. O riso ecoou pelo pátio da oficina Premium Motors, como uma sinfonia cruel da indiferença humana. Helena se afastou de Gabriel, como se sua presença pudesse contaminar suas roupas caras, enquanto balançava a cabeça em um gesto de puro desdém. Seus olhos percorreram o jovem de cima a baixo, analisando cada detalhe de sua aparência maltrapilha com o olhar de quem observa algo repugnante. Ricardo, por sua vez, deu alguns passos em direção ao rapaz, mas não para ouvi-lo melhor. Sua intenção era clara: intimidar aquele invasor que ousara interromper sua manhã conturbada. O empresário cruzou os braços sobre o peito, inflando o tórax numa postura dominadora que havia aprendido em décadas de negociações implacáveis no mundo corporativo. "Olha só, moleque", disse Ricardo com a voz carregada de autoridade e desprezo. "Essa Ferrari vale mais do que você verá de dinheiro na vida inteira. Você acha mesmo que alguém como você pode tocar em uma máquina dessas?" Sua voz subia de tom a cada palavra, atraindo a atenção de outros clientes da oficina que começaram a se aglomerar para assistir ao espetáculo humilhante. Gabriel sentiu o calor subir pelo rosto, mas não era vergonha, era a queimação da injustiça. Seus punhos se fecharam involuntariamente dentro dos bolsos rasgados da calça, mas ele manteve a compostura. Havia aprendido nas ruas que reagir com violência só pioraria sua situação. Em vez disso, respirou fundo e tentou explicar sua proposta de forma mais clara. "Senhor, eu sei que não pareço confiável, mas posso ouvir que o problema está no sistema de injeção. O motor está perdendo potência porque os bicos injetores estão entupidos, provavelmente por combustível adulterado. É um serviço simples que pode ser feito em 20 minutos, disse Gabriel, sua voz ganhando mais firmeza conforme explicava o diagnóstico. A precisão técnica do jovem causou um breve silêncio no grupo, que se formara ao redor da cena. Alguns mecânicos da oficina trocaram olhares surpresos entre si. Jonas, o chefe da oficina Premium Motors, um homem de 45 anos com mais de 2 décadas de experiência, parou o que estava fazendo e prestou atenção na conversa. Havia algo na forma como o garoto falava que despertou sua curiosidade profissional. Helena, no entanto, interpretou o silêncio de forma completamente diferente. Para ela, aquela pausa representava uma oportunidade perfeita para humilhar ainda mais o jovem e mostrar sua superioridade social. Aproximou-se de Gabriel com passos calculados, seus saltos altos ecoando no concreto como pequenos martelos de condenação. "Escuta aqui, menino", disse ela, apontando um dedo perfeitamente manicurado na direção do rapaz. "Não sei de onde você tirou esses termos técnicos, mas não me impressiona nem um pouquinho. Provavelmente ouviu alguém falando por aí e está tentando nos enganar para conseguir um dinheiro fácil." Sua voz destilava uma crueldade refinada, própria de quem estava acostumada a pisar nos outros para se sentir superior. O casal se virou para Jonas, ignorando completamente Gabriel, como se ele tivesse se tornado invisível. Ricardo gesticulava impaciente enquanto explicava a urgência da situação. O evento beneficente começaria em menos de 2 horas, e eles eram os convidados de honra. A demora poderia prejudicar não apenas sua imagem pública, mas também os negócios que dependiam de sua reputação impecável na alta sociedade paulistana. Jonas observava a cena com crescente desconforto. Era um profissional respeitado, mas também um homem simples que havia construído sua reputação através de trabalho honesto e dedicação.
Conhecia histórias de jovens talentosos que foram descobertos nas circunstâncias mais improváveis. Algo na postura de Gabriel, na forma como seus olhos permaneciam fixos na Ferrari, mesmo sendo humilhado, despertou nele uma curiosidade que não conseguia ignorar. Enquanto Ricardo conversava com Jonas sobre os procedimentos necessários para o concerto, Gabriel permaneceu parado no mesmo local. Não se afastou, apesar das humilhações. Seus olhos continuavam analisando o veículo, como se pudesse enxergar através do metal e identificar cada componente com problemas. Mentalmente, ele já havia desmontado e remontado o sistema de injeção, calculado o tempo necessário para cada etapa do reparo e até mesmo previsto possíveis complicações. A fome continuava corroendo seu estômago, lembrando-o constantemente de que não comia há 2 dias. Suas pernas tremiam levemente, não apenas pelo nervosismo, mas também pela fraqueza física. O saco plástico em suas mãos continha suas ferramentas improvisadas, chaves de fenda adaptadas, alicates que havia encontrado em um ferro velho e alguns fios que utilizava para testes elétricos primitivos. Para qualquer pessoa, aqueles objetos pareceriam lixo. Para Gabriel, representavam as únicas armas que possuía para lutar contra um mundo que insistia em rejeitá-lo. O tempo passava lentamente e Gabriel sabia que sua oportunidade estava se esvaindo. Em poucos minutos, Jonas apresentaria um orçamento ao casal. Eles aceitariam pagar qualquer valor para resolver o problema rapidamente, e ele perderia sua chance de provar seu valor. Era agora ou nunca. O jovem precisava tomar uma decisão que poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. O destino, às vezes, se manifesta através dos detalhes mais improváveis. Enquanto Jonas explicava ao casal Monteiro que o diagnóstico completo levaria pelo menos 1 hora e o reparo poderia se estender por mais 3 horas, Gabriel notou algo que todos os outros haviam ignorado. Uma pequena poça de óleo se formava embaixo da Ferrari, bem próxima ao motor. Não era apenas um problema de injeção. Havia também um vazamento que poderia causar danos muito mais graves se não fosse tratado imediatamente. Helena estava visivelmente irritada com a demora. Checava seu relógio constantemente, calculando mentalmente quanto tempo ainda tinham antes do evento beneficente. Sua maquiagem começava a mostrar sinais de estresse, pequenas rugas se formando ao redor dos olhos que revelavam uma ansiedade que suas roupas caras não conseguiam esconder. Ricardo, por outro lado, já estava ao telefone tentando reorganizar a agenda do dia, sua voz demonstrando a frustração de alguém que não estava acostumado a ter seus planos contrariados. Foi então que Gabriel tomou uma decisão corajosa. Aproximou-se lentamente da Ferrari, ignorando os olhares desconfiados dos presentes, e apontou para a pequena poça que se formava no chão. Sua voz, embora ainda trêmula pelo nervosismo, ganhou uma autoridade técnica que surpreendeu a todos. Desculpe interromper, mas vocês têm um problema muito mais sério do que imaginam, disse Gabriel, direcionando-se diretamente a Jonas. Além dos bicos injetores, há um vazamento na junta do cárter. Se continuarem dirigindo assim, o motor pode fundir completamente em questão de quilômetros. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais desprezo ou incredulidade. Era uma atenção genuína causada pela precisão técnica do diagnóstico. Jonas se abaixou para examinar a poça que Gabriel havia indicado, suas sobrancelhas se franzindo, conforme confirmava visualmente o que o jovem havia observado. "Como você conseguiu ver isso de longe?" perguntou Jonas, sua voz carregada de uma curiosidade profissional genuína. Nenhum de seus mecânicos experientes havia notado o vazamento, focados que estavam no problema mais óbvio do sistema de injeção. Gabriel respirou fundo antes de responder. Sabia que aquele era o momento crucial, sua única chance de provar que não era apenas mais um jovem sem teto tentando conseguir dinheiro fácil.
Eu cresci em uma oficina improvisada no orfanato São Vicente. O tio Mário, que cuidava da manutenção, me ensinou que sempre devemos olhar para o chão primeiro. Ele dizia que o motor fala conosco através dos vazamentos antes mesmo de apresentar sintomas audíveis. A menção ao orfanato São Vicente fez Jonas parar completamente o que estava fazendo. Ele conhecia aquela instituição. Havia até mesmo feito algumas doações de peças usadas ao longo dos anos. Sabia que lá funcionava uma pequena oficina onde os órfãos aprendiam profissões técnicas como forma de se prepararem para a vida adulta. A credibilidade de Gabriel começava a se construir através dessa conexão inesperada. Ricardo e Helena observavam a conversa com uma mistura de impaciência e curiosidade. Por um lado, queriam que o problema fosse resolvido rapidamente, independentemente de quem o fizesse. Por outro lado, a ideia de que um jovem sem teto pudesse ser mais competente que mecânicos profissionais desafiava todas suas convicções sobre hierarquia social e competência técnica. "Está bem", disse Jonas, após alguns segundos de reflexão. "Se você realmente entende de motores, deve saber que um diagnóstico errado pode causar danos irreparáveis." "Você tem certeza absoluta do que está dizendo?" Gabriel assentiu com a cabeça, seus olhos brilhando com uma confiança que contrastava dramaticamente com sua aparência vulnerável. "Tenho certeza, senhor. Posso até explicar exatamente quais peças precisam ser trocadas e em que sequência o reparo deve ser feito para não comprometer outros sistemas." A demonstração de conhecimento técnico específico impressionou não apenas Jonas, mas também alguns mecânicos que haviam se aproximado para acompanhar a conversa. Era raro encontrar alguém tão jovem com tamanha compreensão dos sistemas complexos de um supercarro europeu. A Ferrari 488 GTB possuía tecnologias avançadas que muitos profissionais levavam anos para dominar completamente. Helena trocou um olhar significativo com Ricardo. Ambos perceberam que algo extraordinário estava acontecendo, embora ainda lutassem contra seus preconceitos. A urgência da situação começava a pesar mais que suas reservas sociais. Se aquele jovem realmente pudesse resolver o problema rapidamente, talvez valesse a pena dar uma chance. "Quanto tempo você precisaria?" perguntou Ricardo, sua voz ainda cética, mas com um tom ligeiramente mais respeitoso. Gabriel fechou os olhos por um momento, visualizando mentalmente cada etapa do processo de reparo. Considerou o tempo necessário para drenar o óleo, substituir a junta do cárter, limpar os bicos injetores e testar todos os sistemas. Suas mãos se moveram involuntariamente, como se já estivessem manuseando as ferramentas. 45 minutos no máximo, respondeu Gabriel com uma segurança que impressionou até mesmo ele próprio. "Isso se eu tiver acesso às ferramentas adequadas e às peças necessárias." A proposta era tentadora demais para ser ignorada. Jonas havia estimado mais de 4 horas para o mesmo reparo, considerando todo o protocolo de diagnóstico e os procedimentos de segurança da oficina. Se Gabriel realmente conseguisse cumprir o que prometia, seria quase um milagre. Jonas observou Gabriel por longos segundos, analisando cada detalhe de sua postura e expressão. Como profissional experiente, havia aprendido a reconhecer quando alguém estava blefando sobre conhecimentos técnicos. Mas havia algo na forma como o jovem olhava para a Ferrari que o intrigava profundamente. Não era o olhar de admiração típico de quem nunca viu um carro caro. Era o olhar analítico de alguém que enxergava além da carroceria brilhante. "Está bem, garoto", disse Jonas, sua voz carregada de uma seriedade que fez todos os presentes prestarem atenção. "Vou te dar uma chance, mas com algumas condições. Primeiro, você trabalha sob minha supervisão direta. Segundo, se causar qualquer dano, eu assumo a responsabilidade, mas você nunca mais se aproxima desta oficina. Terceiro, se conseguir fazer o que prometeu, além do almoço,
Te dou R$ 200 pelo serviço. Gabriel sentiu seu coração acelerar tanto que por um momento temeu que todos pudessem ouvi-lo. R$ 200 representavam mais dinheiro do que havia visto junto nos últimos 6 meses. Mais importante que isso, representavam uma oportunidade real de provar seu valor e talvez mudar completamente o rumo de sua vida. Helena e Ricardo trocaram olhares de incredulidade. A situação havia fugido completamente de seu controle. Nunca imaginaram que estariam dependendo de um jovem sem teto para resolver um problema em seu supercarro. No entanto, a urgência do evento beneficente pesava mais que seus preconceitos, e eles concordaram relutantemente com a proposta de Jonas. Gabriel abriu seu saco plástico e retirou suas ferramentas improvisadas. À luz do dia, pareciam ainda mais inadequadas para trabalhar em um veículo de R$ 2 milhões. Jonas observou os instrumentos com uma mistura de preocupação e fascinação. Como alguém pretendia trabalhar em um sistema de injeção eletrônica avançado, com ferramentas que pareciam ter saído de um ferro velho? Vou precisar de algumas ferramentas específicas, disse Gabriel, sua voz ganhando uma autoridade técnica que surpreendeu a todos. Um scanner OBD para confirmar os códigos de erro, chaves de diferentes tamanhos para os parafusos do cárter e equipamento para limpeza ultrassônica dos bicos injetores. A precisão da lista impressionou Jonas, que imediatamente instruiu seus mecânicos a separarem os equipamentos solicitados. Enquanto isso, Gabriel se aproximou da Ferrari e começou uma inspeção visual detalhada que demonstrou um nível de conhecimento que deixou todos boquiabertos. Suas mãos se moviam com segurança, verificando conexões elétricas, mangueiras e componentes sem tocar em nada desnecessariamente. Helena observava a cena com uma mistura de fascínio e desconforto. Toda sua vida havia sido construída sobre a certeza de que posição social e competência andavam juntas. Ver um jovem sem teto, demonstrando conhecimentos que ela nem sabia que existiam, desafiava suas convicções mais profundas sobre hierarquia e mérito social. Gabriel conectou o scanner ao sistema eletrônico da Ferrari e aguardou os resultados. Em poucos segundos, a tela exibiu uma série de códigos que confirmavam exatamente o que ele havia diagnosticado visualmente. Peugeot 171 e Peugeot 174 indicavam mistura pobre nos bancos de cilindros, confirmando o problema nos bicos injetores. Um código adicional, P0520, alertava para a pressão baixa do óleo, corroborando o vazamento que ele havia identificado. Exatamente como eu disse, murmurou Gabriel, mais para si mesmo do que para os outros. Os bicos estão entupidos e a junta do cárter está comprometida. Vou começar pela troca da junta, porque precisamos evitar que mais sujeira entre no sistema durante a limpeza dos injetores. A metodologia que Gabriel descreveu impressionou até mesmo os mecânicos mais experientes da oficina. Estava seguindo um protocolo lógico e tecnicamente correto que demonstrava não apenas conhecimento teórico, mas também experiência prática significativa. Como um jovem de 18 anos, vivendo nas ruas, havia adquirido tamanha competência técnica. Enquanto Gabriel preparava as ferramentas para iniciar o trabalho, Ricardo não conseguiu conter sua curiosidade. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou, sua voz perdendo parte da arrogância inicial e ganhando um tom de genuíno interesse. Gabriel parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Ricardo. Por um momento, seus olhos revelaram uma profundidade de experiência que contrastava dramaticamente com sua idade jovem. Quando você não tem nada, senhor, aprende a valorizar cada oportunidade de aprender algo novo. No orfanato, eu passava todas as horas livres na oficina, observando, perguntando, praticando. Depois que saí de lá, continuei aprendendo nas ruas, ajudando em pequenos reparos em troca de comida ou um lugar para dormir. A resposta carregava uma dignidade simples que tocou algo profundo no coração de Helena. Pela primeira vez desde que havia conhecido Gabriel,
Ela o viu não como um problema a ser evitado, mas como um jovem ser humano lutando para sobreviver e prosperar, apesar de circunstâncias adversas extremas. Gabriel retomou o trabalho, suas mãos se movendo com uma precisão que hipnotizava os observadores. Cada movimento era calculado, cada ferramenta era utilizada com a maestria de alguém que havia passado anos aperfeiçoando sua técnica. O primeiro teste real de suas habilidades estava apenas começando, e todos os presentes sabiam que os próximos 45 minutos definiriam não apenas o destino de uma Ferrari, mas possivelmente o futuro de um jovem extraordinário. Gabriel se posicionou embaixo da Ferrari com uma graciosidade que contrastava dramaticamente com sua aparência maltrapilha. Seus movimentos eram fluidos e precisos, como os de um pianista experiente tocando uma sinfonia complexa. Cada ferramenta era manuseada com um respeito e cuidado que revelavam anos de prática dedicada, transformando o que deveria ser um reparo mecânico em algo que beirava a arte. Os primeiros 15 minutos foram dedicados à troca da junta do cárter. Gabriel trabalhava em silêncio, concentrado intensamente em cada parafuso, cada vedação, cada gota de óleo que precisava ser drenada cuidadosamente. Sua técnica era impecável, nenhum movimento desnecessário, nenhuma ferramenta mal posicionada, nenhum segundo desperdiçado. Jonas observava cada gesto com crescente admiração, reconhecendo a maestria de alguém que havia transformado necessidade em excelência. Helena encontrou-se hipnotizada pela transformação que presenciava. O jovem que havia sido objeto de seu desprezo apenas uma hora antes, agora comandava a atenção e o respeito de profissionais experientes. Suas mãos, que ela havia julgado inadequadas para tocar em qualquer coisa de valor, agora dançavam sobre componentes de precisão alemã com uma delicadeza que rivalizava com a de um cirurgião. Enquanto Gabriel trabalhava, começou a explicar cada procedimento que realizava, não por exibicionismo, mas por um genuíno desejo de compartilhar conhecimento. Sua voz ganhou vida quando falava sobre motores, revelando uma paixão que transcendia suas circunstâncias desesperadoras. O segredo não está apenas em saber onde cada peça se encaixa, dizia ele, mas em entender como elas conversam entre si, como formam uma única entidade viva. Ricardo observava a cena com uma mistura de fascínio e desconforto crescente. Sua vida inteira havia sido construída sobre a certeza de que sucesso financeiro equivalia a competência superior. Ver um jovem sem recursos demonstrando habilidades que ele jamais poderia sonhar em possuir desafiava todas suas convicções sobre mérito e valor humano. Era uma lição de humildade que sua alma privilegiada relutava em aceitar. Aos 20 minutos, Gabriel emergiu de debaixo do carro, seu rosto suado, mas radiante de satisfação. Junta trocada, vazamento eliminado. Anunciou com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Agora vamos para a parte mais delicada, a limpeza dos bicos injetores. A remoção dos bicos injetores exigia uma precisão milimétrica. Um movimento em falso poderia danificar componentes que custavam milhares de reais cada um. Gabriel trabalhava como se estivesse desarmando uma bomba, cada gesto calculado com precisão matemática. Seus dedos, calejados pelas dificuldades da vida nas ruas, demonstravam uma sensibilidade surpreendente ao manusearem componentes eletrônicos sofisticados. Jonas não conseguia conter sua admiração. Em 3 décadas de profissão, raramente havia visto alguém trabalhar com tamanha combinação de técnica e intuição. Onde você aprendeu a fazer isso com tanta precisão? Perguntou, genuinamente curioso sobre a formação daquele jovem extraordinário. Gabriel pausou seu trabalho por um momento, um sorriso melancólico cruzando seu rosto. Tio Mário sempre dizia que as mãos são a extensão do coração. Quando você ama verdadeiramente o que faz, suas mãos aprendem a sentir coisas que os olhos não conseguem ver.
Sua voz carregava a saudade de alguém que havia perdido um mentor querido, mas também a gratidão por lições que se tornaram seu maior tesouro. A limpeza ultrassônica dos bicos injetores foi um espetáculo à parte. Gabriel operava o equipamento como um maestro conduzindo uma orquestra, ajustando frequências e tempos com uma intuição que impressionava até mesmo os técnicos mais experientes da oficina. Em poucos minutos, componentes que pareciam perdidos voltaram a brilhar como novos, livres das impurezas que comprometiam seu funcionamento. Helena encontrou-se emocionalmente impactada pela transformação que presenciava. Não apenas a transformação da Ferrari, mas a transformação de sua própria perspectiva sobre valor humano. Aquele jovem, que ela havia julgado indigno de sua atenção, estava demonstrando qualidades que ela nunca havia desenvolvido em 5 décadas de vida privilegiada: dedicação, competência, humildade e uma paixão genuína por seu trabalho. Aos 35 minutos, Gabriel iniciou a remontagem dos componentes. Cada peça retornava ao seu lugar com a precisão de um quebra-cabeças complexo sendo resolvido por um mestre. Não havia hesitação em seus movimentos, nenhuma consulta a manuais ou diagramas. Tudo estava gravado em sua memória através de anos de prática dedicada e amor genuíno pela mecânica. O momento final chegou quando Gabriel girou a chave de ignição da Ferrari. O motor despertou com um ronco perfeito, suave e potente como deveria ser. Não havia mais tremores, não havia mais fumaça branca, não havia mais sinais de qualquer problema. O supercarro havia sido restaurado à sua condição perfeita por mãos que muitos considerariam indignas de tocá-lo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção e admiração. Jonas foi o primeiro a quebrar o silêncio, com um aplauso lento que foi gradualmente acompanhado por todos os presentes. Gabriel, ainda sujo de óleo e suor, sorriu com uma modéstia que tornava sua conquista ainda mais impressionante. 42 minutos, anunciou Jonas, olhando para seu relógio. 3 minutos antes do prazo prometido. Sua voz carregava uma admiração genuína que transcendia diferenças sociais e preconceitos. Naquele momento, Gabriel não era mais um jovem sem teto. Era um artesão excepcional que havia acabado de realizar um pequeno milagre. O som perfeito do motor da Ferrari ecoava pelo pátio da oficina como uma sinfonia de sucesso que ninguém havia esperado ouvir. Gabriel permaneceu parado ao lado do supercarro, ainda processando a magnitude do que havia acabado de realizar. Suas mãos trêmulas limpavam o óleo restante em um pano velho, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação que transcendia qualquer recompensa material que pudesse receber. Helena observava o jovem com uma expressão completamente transformada. A mulher arrogante que havia zombado dele uma hora antes, agora lutava contra emoções conflitantes que desafiavam tudo em que havia acreditado sobre mérito e valor humano. Suas mãos perfeitamente manicuradas tremiam levemente enquanto segurava sua bolsa cara, como se aquele objeto de luxo tivesse perdido parte de seu significado diante do que acabara de presenciar. Ricardo se aproximou da Ferrari e passou a mão pela lataria amarela brilhante, como se testasse se tudo aquilo era real. O motor respondia perfeitamente a cada toque no acelerador, sem nenhum dos problemas que os haviam levado à oficina. A realização era inegável. Um jovem sem teto havia conseguido em 42 minutos o que uma equipe de profissionais estimara em mais de 4 horas. Jonas se aproximou de Gabriel com uma expressão que misturava admiração e incredulidade. Em 3 décadas de carreira, havia visto muitos mecânicos talentosos, mas nunca presenciara uma demonstração de competência tão impressionante em circunstâncias tão improváveis. "Garoto", disse ele, colocando a mão no ombro de Gabriel, "você tem um dom que transcende qualquer coisa que eu já vi nesta profissão." Gabriel baixou os olhos, ainda processando os elogios que nunca havia recebido em sua vida. Por anos, havia sido tratado como invisível,
como um problema social a ser evitado. Agora, pela primeira vez, pessoas o viam verdadeiramente, não sua aparência, não suas circunstâncias, mas seu talento genuíno e sua paixão pelo que fazia. Eu só fiz o que sabia fazer, murmurou Gabriel, sua humildade contrastando dramaticamente com a magnitude de sua conquista. Tio Mário sempre dizia que todo motor tem uma alma, e quando você respeita essa alma, ela te mostra como curá-la. Helena sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não era apenas culpa pelo desprezo inicial, mas uma compreensão profunda de quão equivocada havia estado sobre o valor das pessoas. Aquele jovem possuía qualidades que sua vida privilegiada jamais havia desenvolvido: humildade genuína, paixão verdadeira por seu trabalho e uma competência técnica que beirava o genial. Ricardo observava a transformação em sua esposa com uma mistura de reconhecimento e desconforto próprio. Ele também estava sendo forçado a confrontar preconceitos que havia carregado por décadas. Como empresário bem-sucedido, sempre havia acreditado que competência e posição social andavam de mãos dadas. Gabriel estava demolindo essa convicção com cada movimento perfeito de suas mãos habilidosas. Jonas cumpriu sua promessa imediatamente. Retirou R$ 200 de sua carteira e os ofereceu a Gabriel. Mas o jovem hesitou em aceitar o dinheiro. "Senhor", disse ele, "você já me deu muito mais que dinheiro. Me deu uma oportunidade de mostrar que posso ser útil, que posso contribuir com algo valioso." A resposta tocou profundamente todos os presentes. Em um mundo onde a maioria das pessoas buscava recompensas máximas por esforços mínimos, Gabriel demonstrava uma gratidão genuína por simplesmente ter tido a chance de exercer seu talento. Era uma lição de valores que ecoava muito além do pátio da oficina. Helena se aproximou lentamente de Gabriel, seus passos hesitantes revelando a luta interna que travava consigo mesma. Quando finalmente parou diante do jovem, seus olhos estavam úmidos de emoção genuína. Eu preciso te pedir desculpas", disse ela, sua voz embargada. "Te julguei pela sua aparência e estava completamente errada. Você demonstrou uma competência e uma dignidade que me envergonham." Gabriel olhou diretamente nos olhos de Helena, sem rancor ou ressentimento. "Não precisa se desculpar, senhora. Eu entendo por que reagiu assim. A vida me ensinou que as pessoas julgam primeiro pela aparência, e não posso culpá-las por isso. O importante é que me deram uma chance de provar meu valor." A maturidade emocional de Gabriel, sua capacidade de compreender e perdoar sem guardar mágoas, impressionou ainda mais o grupo. Aquele jovem não apenas possuía um talento excepcional para a mecânica, mas também uma sabedoria humana que transcendia sua idade e suas circunstâncias difíceis. Ricardo se juntou à esposa, estendendo a mão para Gabriel, em um gesto de respeito genuíno. "Você me ensinou uma lição importante hoje", disse ele, sua voz perdendo completamente a arrogância inicial. "Talento e valor não tem nada a ver com roupas caras ou posição social. Obrigado por me lembrar disso." O momento era carregado de emoção e transformação. 3 vidas haviam sido tocadas de forma profunda pela demonstração de competência e dignidade de Gabriel. Mas o jovem ainda não sabia que aquele era apenas o primeiro ato de uma história que mudaria completamente o rumo de sua existência. Helena e Ricardo trocaram um olhar significativo e uma decisão silenciosa começou a se formar em seus corações transformados. Helena e Ricardo permaneceram no pátio da oficina, mesmo após terem confirmado que chegariam pontualmente ao evento beneficente. Algo havia mudado profundamente em ambos durante a última hora. Uma transformação que ia muito além da resolução de um problema mecânico. Observavam Gabriel enquanto ele organizava cuidadosamente suas ferramentas improvisadas, guardando cada peça no saco plástico como se fossem tesouros preciosos. Jonas se aproximou do casal com uma expressão pensativa. "Vocês sabem", disse ele baixando a voz,
Em todos os meus anos nesta profissão, nunca vi ninguém trabalhar com tanta maestria. Esse garoto tem um dom que transcende qualquer treinamento formal. É uma pena que talentos assim se percam por falta de oportunidades. As palavras de Jonas ecoaram profundamente no coração de Helena. Ela havia passado a última hora repensando não apenas suas atitudes em relação a Gabriel, mas toda a sua perspectiva sobre responsabilidade social e oportunidades. Como alguém que havia recebido tantas vantagens na vida, que direito tinha de negar oportunidades a quem possuía talento, mas não possuía recursos? Gabriel se aproximou do grupo, ainda hesitante sobre como proceder. Os R$ 200 em sua mão representavam mais dinheiro do que havia visto em meses, mas mais importante que isso era o reconhecimento que havia recebido. Pela primeira vez em anos, alguém o havia visto verdadeiramente, não como um problema social, mas como um ser humano valioso, com talentos excepcionais. Gabriel, disse Helena, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo ela mesma. Você tem planos para o resto do dia? O jovem olhou para ela com curiosidade, ainda processando a mudança dramática em seu tom de voz. Não, senhora. Normalmente procuro algum trabalho informal, mas com esses R$ 200 posso comer bem por alguns dias e talvez encontrar um lugar seguro para dormir. A resposta simples e direta tocou profundamente Ricardo. A realidade das necessidades básicas de Gabriel contrastava brutalmente com suas próprias preocupações sobre eventos sociais e imagem pública. Gabriel, disse ele, gostaríamos de te fazer uma proposta. Você toparia nos acompanhar ao evento beneficente hoje à noite? Queremos que algumas pessoas muito importantes conheçam você. Gabriel ficou visivelmente confuso. Senhor, eu não tenho roupas adequadas para um evento assim, e não sei se seria apropriado. Helena interrompeu gentilmente. Nós cuidaremos de tudo, roupas, calçados, tudo o que você precisar. Mas mais importante que isso, queremos apresentá-lo a pessoas que podem oferecer oportunidades reais para alguém com seu talento. A proposta deixou Gabriel atordoado. Em questão de 1 hora, havia passado da humilhação completa para uma oportunidade que jamais sonhara ser possível. Suas mãos tremeram enquanto processava a magnitude do que estava sendo oferecido. Por que vocês fariam isso por mim? Perguntou, sua voz embargada de emoção. Ricardo trocou um olhar profundo com Helena antes de responder. Por que você nos ensinou algo fundamental sobre valor humano hoje? Passamos a vida inteira acreditando que mérito está relacionado à posição social. E você provou que estávamos completamente errados. Agora queremos ajudar a garantir que seu talento não se perca. Jonas observava a conversa com crescente emoção. Conhecia histórias de jovens talentosos que nunca receberam oportunidades adequadas, desperdiçando potenciais extraordinários por falta de recursos ou conexões. Ver Gabriel recebendo uma chance real de mudar sua vida tocava profundamente seu coração de mentor. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse sonhando e temesse acordar. Quando os abriu novamente, havia lágrimas correndo por seu rosto sujo. Eu aceito, disse ele, sua voz quase um sussurro. Não sei como agradecer por esta oportunidade. Helena sentiu seu próprio coração se aquecer de uma forma que não experimentava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua riqueza e posição social tinham um propósito verdadeiro além do consumo e status. Você não precisa nos agradecer, disse ela. Somos nós que devemos agradecer por nos lembrar do que realmente importa na vida. O resto da tarde foi uma transformação completa na vida de Gabriel. Helena o levou às melhores lojas de São Paulo, onde ele foi equipado com um terno elegante, sapatos de couro genuíno e todos os acessórios necessários para o evento. Mas mais importante que as roupas era a dignidade que via refletida nos espelhos. Pela primeira vez em anos, parecia alguém que a sociedade respeitaria. Enquanto Gabriel se preparava, Helena e Ricardo discutiam planos mais ambiciosos.
Conheciam diretores de escolas técnicas, empresários do setor automotivo e até mesmo investidores em startups de tecnologia. O evento beneficente seria apenas o primeiro passo de uma jornada que poderia transformar completamente o futuro do jovem. "Você percebe o que estamos fazendo?" perguntou Ricardo à esposa enquanto esperavam Gabriel se vestir. "Estamos assumindo uma responsabilidade enorme com a vida desse garoto." Helena assentiu, mas sua expressão era de determinação absoluta. "E é exatamente isso que devemos fazer. Tivemos todas as oportunidades imagináveis na vida. Agora é nossa vez de criar oportunidades para alguém que merece, mas nunca teve acesso a elas." Quando Gabriel emergiu do provador, completamente transformado em sua nova aparência, o silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. O jovem sem teto havia desaparecido, substituído por um rapaz elegante que irradiava dignidade e potencial. Mas seus olhos permaneciam os mesmos, humildes, determinados e brilhando com uma paixão que nenhuma roupa cara poderia criar ou destruir. O Grande Palácio Hotel, um dos endereços mais exclusivos de São Paulo, recebia naquela noite a elite empresarial brasileira para o tradicional jantar beneficente da Fundação Esperança. Gabriel observava o movimento elegante através das janelas do carro de Ricardo, ainda processando a transformação surreal que sua vida havia tomado em apenas algumas horas. O terno impecável que vestia o fazia sentir-se como outra pessoa, mas sua essência permanecia a mesma, humilde, determinada e apaixonada por seu trabalho. Helena notou o nervosismo crescente do jovem conforme se aproximavam do hotel. "Gabriel", disse ela gentilmente, "lembre-se de que você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa lá dentro. Talento e caráter não dependem de origem social. Você provou isso hoje de manhã." O valet do hotel recebeu as chaves da Ferrari com a reverência habitual, mas Gabriel observou o procedimento com os olhos técnicos de alguém que conhecia intimamente cada componente daquele motor. Era uma perspectiva única que nenhum dos outros convidados possuía. A combinação de conhecimento técnico profundo com a experiência crua da luta pela sobrevivência. O salão principal estava repleto de empresários, políticos e personalidades influentes da sociedade paulistana. Cristais brilhavam sob lustres imponentes, conversas fluíam acompanhadas de vinhos caros, e o ar estava carregado do perfume característico do poder e da riqueza. Gabriel sentia-se como um explorador em território desconhecido, mas sua determinação superava qualquer intimidação. Helena e Ricardo cumprimentaram diversos conhecidos, mas mantiveram Gabriel sempre próximo, apresentando-o não como um projeto de caridade, mas como um jovem talentoso que merecia ser conhecido por suas próprias qualidades. A estratégia era sutil, mas eficaz. Permitia que as pessoas descobrissem o valor de Gabriel através de suas próprias palavras e atitudes. A primeira conversa significativa aconteceu com o Dr. Maurício Fernandes, diretor da Escola Técnica Automotiva do Estado de São Paulo, uma das instituições mais respeitadas do país na formação de profissionais especializados. Helena havia cuidadosamente direcionado a conversa para questões de educação técnica antes de apresentar Gabriel. "Dr. Maurício", disse Helena, "gostaria que conhecesse Gabriel Santos. Ele demonstrou hoje um conhecimento técnico que nos impressionou profundamente." A apresentação era simples, sem mencionar as circunstâncias dramáticas do encontro, permitindo que Gabriel falasse por si mesmo. Quando o Dr. Maurício começou a conversar com Gabriel sobre sistemas de injeção eletrônica e diagnósticos automotivos, a transformação foi imediata. Os olhos do educador se iluminaram conforme Gabriel demonstrava conhecimentos que rivalizavam com os de seus melhores alunos. "Onde você estudou?", perguntou o Dr. Maurício, genuinamente intrigado. Gabriel respirou fundo antes de responder com honestidade.
Aprendi na prática, Senhor, no orfanato São Vicente e depois nas ruas, ajudando em pequenos reparos onde conseguia trabalho. Sua resposta foi direta, sem autocomiseração, focada nos conhecimentos adquiridos ao invés das dificuldades enfrentadas. A honestidade de Gabriel impactou o Dr. Maurício de forma profunda. Em seus 30 anos de educação, raramente havia encontrado alguém com tamanha paixão genuína pelo aprendizado técnico. Gabriel, disse ele, você gostaria de conhecer nossa escola? Temos programas especiais para talentos excepcionais como o seu. Enquanto isso, Ricardo conversava com empresários do setor automotivo, plantando sementes sobre um jovem extraordinário que haviam descoberto. Sua abordagem era sutil, mencionava o talento excepcional sem revelar imediatamente as circunstâncias dramáticas, permitindo que cada pessoa formasse suas próprias impressões baseadas no mérito. A noite progrediu com Gabriel, sendo apresentado a uma sucessão de pessoas influentes. Cada conversa era uma oportunidade de demonstrar não apenas seus conhecimentos técnicos, mas também sua maturidade emocional, humildade genuína e determinação inabalável. Suas respostas eram sempre diretas e honestas, sem tentar impressionar ou esconder sua origem humilde. Maria Fernanda Oliveira, diretora de recursos humanos de uma das maiores montadoras do país, ficou particularmente impressionada com a capacidade de Gabriel de explicar conceitos técnicos complexos de forma clara e acessível. Você já pensou em seguir carreira na indústria automotiva? Perguntou ela, sua voz revelando interesse genuíno. Gabriel sorriu, seus olhos brilhando com uma paixão que não conseguia esconder. É meu sonho, senhora. Sempre acreditei que os motores têm alma e gostaria de dedicar minha vida a entender e cuidar dessas almas mecânicas. A resposta poética e apaixonada tocou profundamente Maria Fernanda. Em anos de recrutamento, raramente havia encontrado alguém com tamanha combinação de competência técnica e paixão genuína pelo trabalho. Gabriel, disse ela entregando seu cartão, me procure na segunda-feira. Gostaria de discutir algumas oportunidades em nossa empresa. Helena observava as interações de Gabriel com crescente admiração e orgulho. O jovem que havia zombado pela manhã agora conquistava o respeito e a admiração de alguns dos profissionais mais respeitados do país. Não através de artifícios ou encenação, mas através de sua autenticidade, conhecimento e caráter genuíno. Conforme a noite avançava, Gabriel acumulava cartões de visita e convites para entrevistas. Mas mais importante que as oportunidades profissionais eram as conexões humanas que estava formando. Pessoas influentes não apenas reconheciam seu talento, mas respeitavam sua jornada e admiravam sua determinação. O momento mais emocionante da noite chegou quando o organizador do evento pediu a Gabriel para compartilhar brevemente sua história com todos os presentes. Com a voz embargada, mas firme, Gabriel falou sobre superação, determinação e a importância de dar oportunidades àqueles que possuem talento, mas não possuem recursos. O silêncio que seguiu seu discurso foi carregado de emoção. Depois, uma ovação espontânea tomou conta do salão, com pessoas se levantando para aplaudir não apenas suas palavras, mas a jornada extraordinária que representavam. Gabriel havia tocado corações e mudado perspectivas em uma única noite. A segunda-feira chegou com uma energia completamente diferente para Gabriel. Pela primeira vez em anos, acordou em uma cama confortável no quarto de hóspedes da casa dos Monteiro, onde Helena e Ricardo haviam insistido que ficasse até se estabelecer adequadamente. O reflexo no espelho mostrava um jovem transformado, não apenas pela roupa elegante, mas pela confiança renovada que brilhava em seus olhos. A primeira parada do dia foi a Escola Técnica Automotiva, onde Dr. Maurício havia agendado uma reunião especial. Gabriel foi recebido com o respeito reservado a visitantes importantes. Uma experiência completamente nova para alguém que havia passado anos sendo invisível
para a sociedade. Os corredores da instituição ecoavam com o som de ferramentas e motores, uma sinfonia familiar que fez seu coração acelerar de expectativa. Doutor, Maurício apresentou Gabriel a uma série de professores especialistas, cada um responsável por diferentes aspectos da educação automotiva. O jovem foi submetido a testes práticos que confirmaram não apenas seus conhecimentos, mas também sua capacidade de aplicá-los de forma inovadora. Em menos de 2 horas, havia impressionado toda a equipe pedagógica com sua combinação única de conhecimento técnico e intuição mecânica. Gabriel, disse doutor Maurício após uma reunião com seus colegas, gostaríamos de oferecer uma bolsa integral para nosso programa de especialização em motores de alta performance. Além disso, você trabalharia como assistente de pesquisa em nosso laboratório de inovação tecnológica. A proposta era extraordinária, não apenas educação gratuita, mas uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias. Simultaneamente, Helena trabalhava nos bastidores, utilizando sua rede de contatos para abrir portas que normalmente estariam fechadas para alguém na situação de Gabriel. Sua abordagem era estratégica. Apresentava o jovem como um talento excepcional, permitindo que suas qualidades falassem por si mesmas antes de revelar sua origem humilde. A reunião com Maria Fernanda na montadora foi ainda mais surpreendente. Gabriel foi levado diretamente para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, onde engenheiros trabalhavam nos motores mais avançados do país. Sua capacidade de diagnosticar problemas, apenas ouvindo o funcionamento dos motores, impressionou até mesmo os especialistas mais experientes. Nunca vi nada igual, comentou o Dr. Carlos Mendoza, chefe de engenharia da empresa, após Gabriel identificar corretamente um problema complexo em um protótipo de motor que a equipe levava semanas para resolver. Você possui uma intuição técnica que não pode ser ensinada, é um dom natural. Maria Fernanda ofereceu a Gabriel uma posição única. Trabalhar meio período na empresa enquanto completava seus estudos, participando de projetos de pesquisa avançada e recebendo mentoria dos melhores engenheiros do país. O salário oferecido era mais do que suficiente para garantir sua independência financeira e ainda ajudar outros jovens em situações similares. Ricardo, inspirado pela transformação que havia presenciado, decidiu criar um fundo de bolsas para jovens talentosos em situação de vulnerabilidade social. Gabriel seria não apenas o primeiro beneficiário, mas também um embaixador do programa, ajudando a identificar outros talentos escondidos nas margens da sociedade. Durante o almoço, Gabriel se reuniu com Helena e Ricardo para processar todas as oportunidades que haviam surgido em apenas 2 dias. Eu ainda não acredito que tudo isso está acontecendo, disse ele, sua voz carregada de gratidão e admiração. Vocês não apenas mudaram minha vida, me devolveram a esperança no futuro. Helena sorriu, seus olhos brilhando com uma satisfação que transcendia qualquer conquista material que havia experimentado. Gabriel, você que nos mudou, nos ensinou que valor verdadeiro não tem nada a ver com origem social ou aparência. Você nos lembrou da importância de olhar além das superfícies. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de novas experiências e desafios. Gabriel dividia seu tempo entre estudos intensivos na escola técnica e trabalho prático na montadora, absorvendo conhecimentos com uma voracidade que impressionava todos ao seu redor. Sua sede de aprendizado era insaciável, como se estivesse recuperando anos de oportunidades perdidas. Mas talvez a transformação mais significativa fosse a mudança em sua perspectiva sobre o futuro. Gabriel começou a sonhar, não apenas com estabilidade pessoal, mas com formas de utilizar seus talentos para contribuir significativamente para a sociedade.
Conversava frequentemente sobre desenvolver tecnologias que tornassem os veículos mais eficientes e ambientalmente sustentáveis. Jonas, o chefe da oficina onde tudo havia começado, tornou-se um visitante regular da escola técnica, acompanhando o progresso de Gabriel com o orgulho de um pai. Sempre soube que aquele garoto era especial, dizia ele para quem quisesse ouvir. Só precisava de uma oportunidade para brilhar. A transformação de Gabriel repercutiu além de seu círculo imediato. Sua história começou a ser contada em redes sociais, inspirando outras pessoas a reverem seus preconceitos e a procurarem talentos escondidos em lugares improváveis. Ele havia se tornado involuntariamente um símbolo de que potencial humano existe em todos os lugares, esperando apenas pela oportunidade certa para florescer. No final do primeiro mês em sua nova vida, Gabriel recebeu uma ligação que o deixou emocionado até as lágrimas. Era de uma jovem de 16 anos que havia visto sua história na internet. Ela também vivia nas ruas e possuía um talento excepcional para a eletrônica, mas nunca havia tido oportunidades de desenvolvê-lo. Gabriel imediatamente a conectou com Helena e Ricardo, iniciando um ciclo de transformação que se espalharia muito além de sua própria história. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na oficina Premium Motors. Gabriel Santos, agora um estudante exemplar e pesquisador promissor, olhava pela janela de seu apartamento simples, mas confortável, refletindo sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. O jovem sem teto, que um dia pedira comida em troca de trabalho, havia se tornado uma inspiração nacional e um símbolo vivente de que talentos excepcionais podem florescer nos lugares mais improváveis. A Fundação Gabriel Santos, criada por Helena e Ricardo, já havia identificado e apoiado dezenas de jovens talentosos em situação de vulnerabilidade social. O programa havia se expandido além de São Paulo, alcançando outras cidades brasileiras e chamando a atenção de organizações internacionais. Gabriel participava ativamente da seleção de beneficiários, utilizando sua experiência pessoal para reconhecer potenciais escondidos em histórias de dificuldade. Na escola técnica, Gabriel havia se tornado não apenas um estudante brilhante, mas também um mentor informal para colegas que enfrentavam dificuldades. Sua capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e sua disposição em ajudar criaram um ambiente de aprendizado colaborativo que beneficiava toda a comunidade acadêmica. Professores frequentemente o consultavam sobre métodos inovadores de diagnóstico e reparo. O trabalho na montadora havia evoluído para responsabilidades cada vez maiores. Gabriel liderava agora um pequeno time de pesquisa focado em desenvolvimento de motores mais eficientes e sustentáveis. Suas inovações haviam resultado em 2 patentes preliminares e reconhecimento internacional no setor automotivo. Empresas europeias já demonstravam interesse em suas pesquisas. Mas talvez a transformação mais significativa fosse a mudança que Gabriel havia provocado nas vidas de Helena e Ricardo. O casal havia descoberto um propósito muito maior para sua riqueza e influência. Seu trabalho filantrópico não era mais apenas uma obrigação social, mas uma paixão genuína por criar oportunidades para talentos desperdiçados pela sociedade. Helena havia se tornado uma defensora vocal da educação técnica e da inclusão social. Frequentemente, falava em conferências sobre a importância de olhar além das aparências e reconhecer potenciais em todas as camadas sociais. Sua transformação pessoal era tão dramática quanto a de Gabriel. Havia encontrado significado verdadeiro em sua vida privilegiada. Ricardo havia reestruturado completamente seus negócios para incluir programas de responsabilidade social robustos. Suas concessionárias agora ofereciam programas de aprendizagem para jovens de comunidades carentes, e ele se tornara um modelo para outros empresários sobre como utilizar o sucesso comercial para impacto social positivo.
Jonas permanecia um amigo próximo e mentor de Gabriel, visitando regularmente a escola técnica e a montadora para acompanhar seu progresso. A oficina Premium Motors havia se tornado oficialmente um centro de identificação de talentos para a Fundação Gabriel Santos. E Jonas sentia imenso orgulho por ter sido o primeiro a reconhecer o potencial extraordinário do jovem. Na manhã deste dia especial, Gabriel se preparava para um evento que simbolizava o círculo completo de sua transformação. Ele retornaria à oficina Premium Motors, não como um jovem desesperado pedindo oportunidades, mas como palestrante principal de um evento sobre inclusão social e descoberta de talentos. A plateia incluiria empresários, educadores e jovens em situação similar à que ele havia vivido. Quando Gabriel chegou à oficina, encontrou o local completamente transformado para o evento. Onde antes havia apenas carros de luxo, agora havia um palco cercado por cadeiras para mais de 200 pessoas. Banners contavam sua história de transformação, mas o foco principal estava nas oportunidades criadas para outros jovens através da fundação. Helena e Ricardo o receberam com abraços calorosos, seus rostos radiantes de orgulho e satisfação. "Você sabe", disse Helena, "que você mudou nossas vidas tanto quanto nós mudamos a sua? Você nos ensinou o verdadeiro significado de valor humano e propósito na vida." Durante sua palestra, Gabriel falou não apenas sobre sua própria jornada, mas sobre os dezenas de jovens que agora tinham oportunidades similares. Apresentou estatísticas impressionantes. A taxa de sucesso dos beneficiários da fundação era superior a 90%. Com muitos se tornando profissionais respeitados em suas áreas e alguns até iniciando seus próprios negócios. "O talento não escolhe onde nascer", disse Gabriel para a plateia emocionada. "Está distribuído igualmente por toda a sociedade, mas as oportunidades não. Nossa responsabilidade coletiva é garantir que potenciais extraordinários não se percam por falta de chances." O momento mais emocionante chegou quando Gabriel apresentou os 5 jovens que haviam sido descobertos e apoiados pela Fundação nos últimos meses. Cada um contou brevemente sua história de transformação, demonstrando que a jornada de Gabriel não havia sido um caso isolado, mas o primeiro de muitos milagres similares. Ao final do evento, Gabriel se posicionou no mesmo local onde havia feito seu pedido desesperado 6 meses antes. Mas agora, em vez de pedir uma oportunidade, estava oferecendo esperança e criando caminhos para que outros talentos escondidos pudessem florescer. Helena se aproximou dele com lágrimas nos olhos. "Gabriel", disse ela, "você transformou aquele momento de desespero na semente de algo extraordinário. Seu legado não é apenas sua própria transformação, mas as centenas de vidas que serão mudadas através de seu exemplo." Gabriel sorriu, seus olhos brilhando com a mesma paixão e determinação que haviam chamado atenção naquele primeiro dia. Tio Mário sempre dizia que quando consertamos algo quebrado, não estamos apenas restaurando uma função, estamos criando esperança. Hoje entendo que ele não falava apenas de motores. O sol se punha sobre São Paulo, mas para Gabriel Santos e para os dezenas de jovens cujas vidas haviam sido transformadas através de sua história, um novo dia estava apenas começando. O jovem que um dia havia pedido comida em troca de trabalho havia se tornado um farol de esperança, provando que talentos extraordinários podem emergir dos lugares mais improváveis, precisando apenas de alguém disposto a olhar além das aparências e oferecer uma chance real de brilhar. A transformação estava completa, mas a história continuaria através de cada nova vida tocada pela Fundação Gabriel Santos, perpetuando um ciclo virtuoso de descoberta de talentos e criação de oportunidades que se espalharia muito além das fronteiras de São Paulo, inspirando o mundo inteiro sobre o poder transformador de reconhecer e nutrir o potencial humano onde quer que ele se encontre.
Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.